né, esse desfile aí, desfile militar organizado pela Marinha para levar um convite ao presidente Bolsonaro, que gerou críticas de parlamentares e de partidos políticos também. Uma apuração da colunista do UOL, Thaís Oyama, aponta que o alto comando do Exército pressionou o comandante da Força, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, a não comparecer a essa cerimônia que a gente está vendo aí as imagens, o que implicaria em um pedido de demissão, né, para que ele não se complicasse aí por conta de possíveis punições por não cumprir o chamamento. Apenas poderia não comparecer se tivesse pedido demissão, o que não ocorreu. Ele participou desse evento. Deputados da oposição repudiaram o desfile, né? Um grupo chegou a carregar cartazes com críticas ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente da Câmara, que falou ontem em uma entrevista que era uma trágica coincidência o fato de o desfile ocorrer no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara. Professor Rodrigo Prando, essas imagens aí no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso, como é que a gente pode entender, ler esse recado? Não há trágica coincidência, né? Nós sabemos que isso tudo foi realizado com o intuito de causar um espetáculo. Vamos lembrar lá da ideia de uma sociedade espetáculo, só que pelas imagens é um espetáculo reduzidíssimo. Não é? Você vê a quantidade de pessoas que ali estão, e eu quero só ressaltar um ponto. Né? Vamos lembrar o seguinte, Diego, o governo Bolsonaro, tanto no discurso político na eleição ou no início do governo, quer alicerçar o governo em dois pilares: combate à corrupção e liberalismo. Nenhum desses pilares se sustentaram. Não há liberalismo da agenda do Paulo Guedes e muito pouco combate à corrupção. Então, o governo não tem nada para apresentar como um legado. O único projeto do governo é a tentativa de reeleição para 2022. Isso posto, o governo se inicia com o apoio de alguns grupos. Você tem militares, você tem liberais, você tem uma bancada de segmentos evangélicos, você tem parte do agronegócio. A pergunta é, de todos esses grupos que apoiaram o presidente Bolsonaro, alguns deles poderiam dizer, olha, eu fui enganado, eu fui levado por um impulso, eu não achei que o presidente fosse ter essa atitude. Um único grupo não pode dizer isso, que conhecia Bolsonaro desde a sua formação, que são os militares. Então, os militares não podem dizer, opa, eu não sabia quem era Bolsonaro. Sempre souberam. E agora há um constante constrangimento no bojo das Forças Armadas, no alto comando e pela decisão tanto do presidente quanto do ministro Braga Neto. Então, isso tudo, Diego, é um sinal de que há um curto-circuito, e esse curto-circuito tira a harmonia dos poderes e, mais ainda, mostra o contrário do que o presidente gostaria de apresentar. Se a ideia de uma passagem de blindados significaria a demonstração de poder, na verdade, o que a gente tem é significativamente um esvaziamento de poder, porque a governabilidade está nas mãos do Centrão e o presidente vai paulatinamente se esvaziando para 2022 por tudo que nós estamos assistindo. Como eu disse, ele atacou e confrontou. Agora, paulatinamente, ele tem recebido de volta a ação das instituições que foram por ele atacadas cotidianamente. O presidente nunca escondeu, em momento algum, as suas ideias. Ninguém pode dizer, olha, Bolsonaro falou uma coisa nas eleições e fez outra no governo. Não há estelionato. Ele efetivamente, nesse caso, os valores que o animam são esses.